Você com certeza conhece o intelectual ungido, aquele metido engenheiro social que acha que sabe como o mundo deve funcionar, que acha que tem a solução para todos os problemas e que quer impor a sua visão de mundo sobre a sociedade. Hoje é sobre esse tipo que a gente vai falar, mas primeiro roda a vinheta. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, se essa é a sua primeira vez aqui, ou se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, de comentar quando o vídeo terminar, de compartilhar e de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. Hoje eu estou gravando com uma nova câmera, então eu quero que vocês deixem abaixo nos comentários se a imagem melhorou, se o som melhorou, certo? Me deixem esse feedback aqui. Bom, hoje eu vim fazer resenha do livro Os Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell. É o primeiro livro dele que eu resenho aqui, mas não vai ser o último, porque eu gostei muito. Considero um autor muito bom, não apenas nas ideias que ele apresenta, mas no modo como ele escreve. É assim, uma escrita bem clara, ele não fica te enrolando, ele apresenta as ideias de uma forma bastante simples, que mesmo você não tendo assim um embasamento no assunto específico, dá para entender assim muito bem. Eu considero um excelente autor. Infelizmente, eu não consegui encontrar os livros dele, os físicos, em livrarias onde eu procurei. Então, assim, tudo que eu li dele, eu tive que baixar. Ironicamente, nas livrarias, eu só encontrei uma biografia que escreveram sobre ele. A biografia tinha, mas os livros do próprio autor não tinha. Se alguém conseguir me explicar isso... Mas tudo bem, voltando ao livro. Nesse livro, o Thomas Sowell, ele vai destrinchar esse fenômeno do que ele chama de intelectual ungido. Esse intelectual, que, como eu disse na introdução, é metido a engenheiro social. Ele acha que ele sabe o que é melhor para o mundo, ele acha que ele tem as soluções e ele quer impor essa visão dele sobre a sociedade de modo geral. Antes da gente se aprofundar, vale a pena aqui descrever o que o Thomas Sowell está considerando como intelectual. Intelectual, nessa visão crítica que ele está mostrando, não é todo mundo, por exemplo, que fez faculdade ou que é um acadêmico. Se você pegar, por exemplo, alguém que estudou engenharia ou medicina, essa pessoa, ela não se enquadra nessa descrição de intelectual que o Thomas Sowell está fazendo. Isso não é nenhum demérito. Ele não vai enquadrar essas profissões mais concretas nessa categoria de intelectual, porque geralmente os profissionais dessas áreas, eles não têm essa pretensão de tentar mudar o mundo, eles não têm essa arrogância de achar que eles entenderam toda a história e que eles sabem como o futuro deveria ser. Aqui o Thomas Sowell não está criticando essas profissões mais concretas, nem esses profissionais. O termo intelectual ele vai usar mais para os acadêmicos de humanas e também para jornalistas, algumas vezes até para juízes. Esse pessoal mais de humanas mesmo, que muitas vezes tem essa pretensão de ser governador do mundo. E o Thomas Sowell vai dizer que essas pessoas, elas muitas vezes não têm nenhum compromisso com os fatos. Elas criam teorias mirabolantes sobre como os políticos deveriam governar, sendo que muitas vezes essas propostas não as afetam diretamente, sendo também que essas pessoas não possuem conhecimento suficiente de como o mundo funciona, porque o conhecimento ele está disperso na sociedade. Não tem como ninguém, nem esses intelectuais de humanos, nem ninguém de modo geral,
ter todo o conhecimento necessário para governar a sociedade. O Thomas Sowell, ele é a favor de decisões descentralizadas, onde ninguém tem assim tanto poder para decidir tudo para todo mundo, onde as pessoas tenham a capacidade de escolha, mais capacidade de alterar a vida alheia em um sentido muito mais restrito, muito mais local. Nesse sentido, ele é politicamente um conservador, ele tem aquela visão de mundo mais cautelosa. Esses intelectuais, eles têm uma visão paternalista do outro. Eles acham também que por eles serem especialistas em uma área que muitas vezes é muito restrita, eles têm conhecimento suficiente para ditar aos outros como as coisas devem ser feitas. O problema é que muitas vezes esses intelectuais, aliás, na maioria das vezes, eles não prestam contas. Se você pega, por exemplo, um engenheiro e ele constrói mal uma ponte, a ponte cai, ele tem que prestar contas. Agora, se você pega um sociólogo ou algum acadêmico desses de humanas e ele propõe alguma coisa, alguma política pública e a coisa dá errado, muitas vezes ninguém demanda dele que ele se retifique. E muitas vezes esses intelectuais que têm essa visão utópica do mundo, da humanidade, que professam ser a favor dos fracos e dos oprimidos, eles não procuram fundamentar suas opiniões, nem checar essas opiniões com os fatos, como eu disse antes. Eles alegam, por exemplo, serem contra a pobreza, mas é difícil você encontrar algum desses intelectuais que tenha realmente dedicado tempo a estudar economia, a estudar políticas públicas que realmente tenham tirado as pessoas da pobreza. E muitas vezes o que acontece é que eles ignoram as estatísticas e dados que vão contra a visão que eles estão pregando. Então, se alguma coisa foi feita a favor dos pobres, dos oprimidos, que deu certo, mas não era aquilo que os intelectuais estavam advogando, eles simplesmente ignoram. O que acontece, infelizmente, com muita frequência. Muitas vezes, inclusive, eles criam problemas para oferecerem soluções. O que importa para eles não é realmente resolver os problemas, analisar os fatos para ver o que realmente funciona. O importante é esse virtuosismo retórico. O importante é se fazer importante. Porque, como Thomas Sowell vai dizer, você pega, por exemplo, um médico. O médico, ele não precisa mostrar para a sociedade que ele é importante. É uma coisa que é óbvia para todo mundo. Ele não precisa, assim, fazer nada de extraordinário para ele ter, de modo geral, claro, um certo prestígio social. Já um acadêmico, assim, da área de humanas, um jornalista, esse espectro que o Thomas Sowell está descrevendo, muitas vezes eles não têm automaticamente esse prestígio social. Então, para obter algum destaque, um prestígio, primeiro eles têm que fazer algo dentro das disciplinas deles que seja fora do comum. Por isso que a gente vai vendo nessas áreas de humanas teorias cada vez mais absurdas. É uma luta por originalidade, porque se ficar só restrito ali naqueles temas, a pessoa não conquista um prestígio social. Então, eles vão estar sempre tentando ultrapassar os limites. Mesmo que muitas vezes as teorias sejam ridículas. Mas sem isso, é difícil que essas pessoas consigam a atenção da sociedade, que é o que inevitavelmente essas pessoas querem. Porque existe ali, sim, um grau alto de inteligência, mas essa inteligência, ela muitas vezes não traz resultados práticos, resultados que as pessoas possam apreciar logo de cara. Então, essas pessoas ficam carentes de uma certa afirmação social.
e vão por esse caminho de não apenas produzirem teorias absurdas, como quererem controlar a sociedade de modo geral. E para atingir esse objetivo, eles têm que ser categóricos, também para não abrir espaço para discussão, porque, como eu disse antes, muitas vezes essas teorias doidas não têm fundamento algum. Eles não podem se preocupar muito com os resultados das políticas que eles propõem, porque isso também abriria espaço para discussão. Eles não estão realmente preocupados com os menos favorecidos. Eles sequestram essas causas para, primeiro, se dar uma importância e se dar uma aura de sensibilidade, de humanidade, de respeitabilidade. E para conseguir e manter isso, eles estão dispostos, inclusive, a falsificar a história, a inventar coisas. O objetivo último é esse engrandecimento pessoal, não é realmente melhorar o mundo. E como muitas vezes as pessoas não estão interessadas em ouvir o que esses intelectuais têm a dizer, principalmente as pessoas mais velhas que já têm uma experiência com o mundo, esses intelectuais eles focam nos jovens, que ainda são ingênuos nesse sentido e também têm um espírito mais contestador. E eles procuram ir doutrinando esses jovens, que a gente sabe pela experiência que são a maioria das pessoas que dá ouvidos a essas bobagens que esses intelectuais ungidos falam, certo? Então, esse é o retrato desse intelectual ungido, como Thomas Sowell fala, não ungido pela massa, pela sociedade, mas ungidos por si mesmos. Inclusive, tem um outro livro do Thomas Sowell com esse título, mas que eu ainda não tive oportunidade de ler, mas que também vai trabalhando esse assunto. E nesse livro específico, Os Intelectuais da Sociedade, o Thomas Sowell ele vai mostrando quais são os efeitos e quais são as áreas específicas em que essa mentalidade do intelectual ungido vai se mostrando, vai afetando. Eu não vou trazer cada detalhe do livro aqui, eu queria só trazer para vocês assim, a visão geral. Mas para quem tem interesse, por exemplo, ele vai dedicar um capítulo inteiro à questão do ativismo judicial. Então, assim, não é apenas esse retrato do intelectual ungido, mas também as consequências das ações desses intelectuais, inclusive com vários exemplos específicos. Esse livro ele tem a mesma pegada, por exemplo, da série O Imbecil Coletivo, do professor Olavo, ou daquele livro A Mente Esquerdista, ou do Lavagem Cerebral, do Ben Shapiro. Então, se você curte esses outros livros, você pode ler o Thomas Sowell descansado, que você também vai gostar bastante. Eu já estou procurando outros livros dele. Eu queria também o Conflito de Visões, em que ele vai falar por que as discussões políticas muitas vezes não vão para frente, as diferenças de visões entre as pessoas. Mas esse eu não consegui achar nem para comprar, nem para baixar. Eu só consegui baixar um trecho, mas assim, não perdi a fé, talvez eu ainda encontre. Se você souber onde eu posso encontrar, comenta aqui abaixo, tá? Se você gostou dessa resenha, comenta aqui também. Se você já leu esse livro, comenta o que você achou, indique similares, tá? Bom, acho que eu falei tudo. Eu agradeço a sua atenção. A gente vai se ver num próximo vídeo. Não se esquece de tudo que eu falei, de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu joinha, tá? Porque isso ajuda muito o canal. Estamos chegando aos 1000 inscritos. Muito obrigada a todos, certo? E a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.